Amém? Hoje eu quero partilhar algo com você que o Senhor ministrou no meu coração durante essa semana para mim estar trazendo aqui. Quero compartilhar algo com vocês e pode pôr o tema da mensagem para mim, Amanda, por favor? Permita que Deus transforme a sua dor. Quem aqui quer ser curado pelo Senhor? Aleluia! Você que está aqui, que veio só receber alguém, muitas vezes você vem pensando, né? Cara, vou lá receber só um parente, um filho, uma filha, uma irmã, mas o Senhor já tinha um encontro marcado com você, antes mesmo de você imaginar algo. E é por isso que o Senhor quer gerar algo dentro do seu coração nessa noite. E eu quero ser bem direto. Permita que Deus transforme a sua dor. Nós somos pessoas que no decorrer da nossa vida e no decorrer da nossa história, nós sofremos várias feridas. Quem aqui? Só eu? Várias feridas, cara, desde as nossas infâncias, desde a nossa adolescência, desde a nossa fase adulta, até você chegar nos dias de hoje. E muitas vezes a gente carrega isso com a gente. Todos os dias algum peso ele grita dentro do nosso coração. Por algum trauma que foi gerado, por algum medo que foi gerado, por algum bloqueio que foi gerado. Mas a grande realidade é que tudo aquilo que nós vivemos nos dias de hoje, muitas vezes reflete aquilo que o passado trouxe sobre nós. Aquilo que o passado traz sobre a sua vida, muitas vezes impede você de viver o extraordinário de Deus, ou aquilo que você viveu no seu passado te impulsiona a viver o novo todos os dias. Eu costumo dizer que é a sorte de quem teve pais que impulsionaram a sua vida desde a sua infância. Porque, cara, como é bom você poder impulsionar alguém para que eles vivam o extraordinário. Como é bom você ser um impulsionador sobre a vida de alguém que dá destino, que transforma, que gera cura, que gera transformação diária sobre a sua vida. Porque, cara, a gente olha muitas vezes, a gente conversa com pessoas, a gente ouve pessoas, a gente faz atendimentos, e quantas pessoas a gente não escuta falando, cara, eu sofro de traumas que aconteceu na minha infância, eu sofro de traumas que aconteceram no meu passado, eu sofro de dores que são inimagináveis, de coisas que aconteceram no meu passado. E muitas vezes a gente carrega isso, cara, como uma bola de ferro no nosso pé. Que a dor que você carrega dentro de você, muitas vezes te bloqueia em viver o extraordinário de Deus. Eu quero ler um trecho da palavra, lá em Êxodo 20, verso 5, na parte B, diz o seguinte: trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Esse texto é um texto muito forte, quando a gente entende todo o contexto de adoração que aquele povo estava vivendo. A gente entende que existe uma consequência sobre aqueles que abandonam a presença do Senhor e se dobram aos padrões dos seus desejos e das suas vontades. Mas quando a gente entende isso e trazendo para o nosso contexto, contextualizando para essa mensagem, quantas e quantas vezes você tem vivido coisas, aquilo que os seus pais, seus parentes, a sua família viveu? Muitas vezes você olha para a tua história e você só vê um looping se repetindo semanalmente, mensalmente, anualmente, ou até mesmo uma década. Ciclos que se repetem na sua vida e muitas vezes você olha e se questiona, mas o porquê que eu vivo tudo isso? O porquê que a minha história ela não vai para frente, o porquê que a minha vida ela não é destravada, o porquê que eu não consigo romper. E você tenta buscar uma ajuda psicológica, você tenta buscar uma ajuda com coaching, você tenta buscar uma ajuda com alguns livros de autoajuda e nada contra isso, beleza? Mas a grande realidade é que enquanto nós não entendemos a raiz desses problemas, muitas vezes nós vamos viver sempre paralisados. Paralisados porque se nós não discernimos o que acontece na nossa vida e na nossa história, nós não vamos conseguir fluir no Senhor como nós fomos chamados para fluir. E existem alguns pontos em que nós olhamos
para as nossas vidas e nossa família, e nós falamos, o que acontece comigo? Por que não vai? Por que eu sou influenciado a essas áreas? E existem espíritos familiares que te levam a viver esse ambiente de ciclo diário, mensal, anual, ou até mesmo a sua vida. Ciclos familiares que são influenciados, espíritos familiares. Quem são eles? Como eles agem na sua vida? Por que a sua história ela não caminha? A Bíblia nos ensina sobre espíritos familiares que nos perseguem de geração em geração. São demônios que permanecem em uma família migrando de uma pessoa para outra. O que a palavra diz em Êxodo 20 é claro. As consequências ela nos persegue até a 4ª e 5ª geração. Tudo por consequência daquilo que os nossos familiares passados viveram. Alguns pecados eles são cometidos por toda a família. Isso não é coincidência. São espíritos que atuam na linhagem familiar, gerando escravidão. Esses espíritos eles fluem de família em família, de ciclo em ciclo, para que a sua casa ela nunca rompa com aquilo que é a vontade do Senhor. Muitas vezes você pode olhar e estar sendo influenciado a viver os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas dores, os mesmos medos, e não entende o porquê. Muitas vezes você olha para a sua história e você fala, a minha história está só se repetindo daquilo que os meus pais viveram, daquilo que os meus avós viveram. E você até se questiona, falando, o porquê disso tudo? A grande realidade é que muitas vezes isso pode ser consequências de sementes que foram plantadas por alguém da sua família. E hoje você está vivendo essas consequências. Uma das coisas que a gente sempre fala, que eu sempre falo é, tudo é semente. Dinheiro é semente, palavra é semente, atitude é semente. O seu caminhar é uma semente. Às vezes você está colhendo coisas sobre a sua vida e sobre a sua história hoje, igreja, que você não entende que são simplesmente os frutos que você está colhendo daqueles que passaram pela sua vida. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja avós, bisavós, tataravós. São consequências de posicionamento a qual eles viveram na história deles. Posicionamentos que muitas vezes eles não entendiam o porquê aquilo estava acontecendo. Quantos já viveram situações como, na minha família haviam problemas, pessoas com problemas com bebidas alcoólicas, e eu me tornei um alcoólatra. Quem já viu isso? Na sua família havia uso de drogas, e você se tornou um dependente químico. Quem já viu? Quem já viu? Me ajuda a pregar a igreja, em nome de Jesus. Na sua família havia problemas de casamento, nenhum casamento durava, todo casamento findava no meio, porque existia uma maldição sobre tudo isso. E talvez você venha enfrentando esses mesmos conflitos. Eu dei 3 exemplos: bebidas, drogas e casamento. Mas talvez você pode olhar para a sua história, olhar para dentro do seu coração e falar, cara, eu vivo outras coisas que a minha família acarreta diariamente sobre mim. E eu não consigo me livrar disso de jeito maneira. Você olha para a sua vida e você muitas vezes você não vê uma solução. Porque muitas vezes você está vivendo debaixo de uma maldição. Que por causa dos seus pais que fizeram votos e pactos satânicos. Muitas vezes sem nem mesmo entender. Você vai falar, nossa pastor, mas eu vim aqui receber o meu parente e achei que ia ser uma palavra de bênção, de milagres. É milagre para a sua vida. O Senhor ele quer te tocar hoje, quer trazer cura sobre a sua história. O Senhor ele quer curar a sua vida de tudo aquilo que você viveu no passado. Ele quer fazer uma obra completa sobre a sua casa e sobre a sua vida. Algumas pessoas no passado entregaram tudo que tinham. Com pactos de sangue, entregando muitas vezes a sua alma sem nem mesmo entender. Fazendo votos com entidade, mesmo
não entendendo o que estava acontecendo, ou talvez entendendo que tudo aquilo que eles iriam fazer gerariam frutos lá na frente. Mas a grande realidade é que talvez você que esteja aqui hoje, você seja uma dessas pessoas que fizeram alguns pactos, alguns votos, liberou algumas palavras sobre a sua vida, e muitas vezes você fala, cara, por que acontece tanta coisa ruim comigo nos dias de hoje? Alguns estão presos por palavras liberadas, se auto-amaldiçoaram, ou amaldiçoaram as pessoas que estavam à sua volta, e receberam palavras de maldições dos seus pais. Quantos de nós já não ouvimos coisas sobre as nossas vidas, falando, cara, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Mas isso não significa que os seus pais, os seus avós, muitas vezes fizeram isso, cara, por simplesmente falar, não, eu vou amaldiçoar a vida dessa criança. Às vezes eles só deram aquilo que eles receberam, só entregaram aquilo de melhor que eles tinham, só entregaram aquilo que eles faziam na sua vida, mostrando para eles, falando, cara, essa é a direção que eu fui ensinado a minha vida inteira. Às vezes eles só entregaram para vocês o melhor que eles podiam dar, só entregaram para mim aquilo que eles podiam dar de melhor, e às vezes o melhor deles, eles não faziam sentido, de que na sua vida geraria muitos traumas, de que na sua vida geraria muitas dores, de que na sua vida geraria muitos bloqueios. E hoje talvez você olha para a sua história e fala, cara, quanta palavra eu recebi que travou o meu destino, quanta palavra eu recebi que gerou traumas dentro do meu coração, e hoje você não consegue viver porque pessoas liberaram palavras de maldição sobre a sua vida. O poder da palavra, ela tem o poder para dar vida e morte. 3. Provérbios 18, 21 diz, a língua ela tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. As palavras, elas não são apenas sons, elas têm o poder de curar, de motivar e de dar vida, ou de destruir, desanimar e trazer morte. Morte emocional, ou espiritual, e até mesmo física. Porque quantas pessoas já não se mataram por conta de palavras que foram liberadas sobre a sua história? Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. E aquelas palavras vêm como uma faca rasgando o peito, levando você a pensar em momentos de até mesmo, eu prefiro morrer porque talvez seja o melhor para mim. Efésios 4, 29 vai nos dizer, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for de boa edificação. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Só que muitas vezes nos momentos de ira, nos momentos de raivas, nos momentos de angústia, você fala abobrinha. Será que sou só eu, sou o pecador aqui? A gente fala, cara. A gente fala. A gente sai amaldiçoando os outros no trânsito, a gente sai xingando o cara que te fechou. Garanto que você veio pra cá hoje, você xingou alguém, sim ou não? Amém. Pegadinha. Glória a Deus que não, né? Mas a grande realidade é, quais são as palavras que saem da sua boca, que são liberadas dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde você está? São palavras que geram vida ou são palavras que geram morte? Provérbios 16, 24 também vai nos dizer, palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e a medicina para o vosso corpo. Então quer dizer, a mesma palavra que tem poder para dar vida e morte, ela tem poder para te curar. A mesma palavra que tem poder para te dar cura, que tem poder para te levar para o abismo, que tem poder para te dar a salvação, é a mesma palavra que tem poder para te curar. E quando nós usamos a palavra de Deus como verdade sobre nós,
Nenhuma daquelas palavras que foram liberadas no nosso passado, elas podem causar efeitos sobre a nossa história. Porque eu atraio a presença do Senhor, falando: Deus, a sua palavra, ela é viva, ela é verdade, ela é eficaz, ela é uma espada de 2 gumes que entra sobre o meu peito e me traz a salvação. Ela é a verdade que me dá destino. Ela é a luz para o meu caminho. Ela é o sal para a minha vida. Ela é aquilo que me dá a transformação de mente. Mas muitas vezes você fala: Léo, eu nunca tive palavras de alguém que me impulsionassem a viver o novo. Muito pelo contrário. As palavras que liberaram sobre mim foram só palavras de morte. Foram só palavras que geraram dor sobre o meu coração. Foram só palavras que geraram dor sobre a minha vida. A influência das palavras determina o seu destino. A influência daquilo que você fala, do que falaram sobre você, pode determinar o que você vive hoje. A influência do que você declara através da sua boca determina o que você e a sua família viverão. Às vezes você olha para a tua história e fala: cara, a minha família é uma desgraça. Eu estou endividado, a minha esposa é uma praga, o meu marido não vale nada, os meus filhos são tudo uns capeta. Você olha para a sua história e você fala: cara, eu não queria nem estar aqui. Você olha para a sua vida e você fala: cara, eu não aceito esse filho que você está gerando. Você olha para a sua história, você vê os seus pais liberando palavras sobre a sua vida. Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você é isso, você é aquilo. Você nunca vai conseguir. Eu separei uma lista de palavras para ver se você já recebeu e liberou algumas dessas. Você não serve para nada. Você nunca vai conseguir. Seu irmão é melhor do que você, mas você é um burro mesmo. Você sempre estraga tudo. Você não nasceu para isso. Você é um problema da família. Você é um fraco. Você nunca vai mudar. Ou ainda você recebe palavras como: eu me arrependo de ter tido você. Você foi um erro na minha vida. Eu não tenho orgulho de você. Vai virar um fracasso na sua vida. Não vai dar certo em nada na vida. Com esse jeito, ninguém vai te amar. E talvez essas foram palavras que você ouviu durante toda a sua vida e sua história. De pessoas que diziam amar você, mas ao mesmo tempo amaldiçoavam a sua vida com palavras como essa. Infelizmente é normal. Infelizmente é normal, na hora da raiva você fala: ô seu burro, sai daí. Só que ao mesmo tempo que você fala na hora da raiva, você precisa falar: filho, vem aqui, me perdoa, você é uma benção. Ao mesmo tempo que você falou alguma coisa no momento de raiva, você precisa ter a consciência espiritual de falar: ei, eu preciso mudar o seu caminho espiritual. Eu cancelo essas palavras e declaro que você é uma bênção. Eu cancelo essas palavras e declaro que a sua vida será próspera. Às vezes eu pego meus filhos e eu oro por eles, falo: cara, aprontou, errou, vem aqui que eu vou orar por você. Às vezes não entende nada, cara. Tá orando assim, a Loa fica: filha, a hora que presta atenção que o pai tá orando. E ela, 5 anos, viajando no mundo da lua. Mas não é sobre o que ela está fazendo, é sobre o que eu estou declarando. Não é sobre o que você está fazendo, mas é sobre o que você está declarando sobre a vida daqueles que estão à sua volta. E você precisa permitir com que Deus transforme a sua história. Que Deus mexa nessas feridas e que Deus mude completamente a sua realidade. Quando a gente olha, muitas vezes a gente olha somente para nós. Nós somos machucados, erraram comigo, erraram com a gente, erraram comigo, não sei o quê, falaram isso de mim, mas muitas vezes a gente não olha para aquilo que nós cometemos. Tiago 3, verso 8 ao 12 diz o seguinte: mas ninguém consegue dominar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Assim, bênçãos e maldições saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo.
Pode uma mesma fonte jorrar água doce e amarga? Uma pergunta que a Bíblia nos faz. Pode uma figueira produzir azeitona ou videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Você precisa decidir qual futuro você quer viver. Se é um futuro onde você vai ser curado pelo Senhor, se é um futuro onde você vai viver o extraordinário de Deus, ou se é um futuro onde você vai viver amargurado para o resto da vida, aprisionado naquilo que a sua história e passado foi para você. Você precisa ressignificar a sua história. Você precisa ressignificar os seus passos. Você precisa ressignificar tudo aquilo que você viveu no passado. Ah, Léo, mas você não me conhece. Eu fui um assassino, eu fui um mentiroso, eu fui um ladrão, eu fui um hipócrita. Seja bem-vindo. Talvez o seu pecado foi matar alguém. Talvez o nosso pecado foi mentir. Só vai existir consequências diferentes. Eu não sou santo, tá? Mas a grande realidade é que o que nós precisamos ressignificar a nossa história. Ressignificar é o processo de dar um novo significado ou sentido a algo que já existe. A gente pega esse exemplo de ressignificar a sua história com a vida de José. Gênesis 50, 20 vai nos dizer: vocês pretendiam-me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. José foi o cara que ressignificou toda a sua história. Ele poderia muito bem ficar chorando pelos cantos. Por que isso aconteceu comigo? Por que os meus irmãos tentaram me matar? Por que os meus irmãos tentaram me jogar na valeta? Por que os meus irmãos... Por que eu fui? Por que essa desgraça de vida aconteceu comigo? Ele poderia muito bem olhar para a vida dele e falar: por que o meu pai me deu uma túnica colorida? Que desgraça de vida, tudo isso aconteceu por causa de uma bendita túnica. Mas ele ressignificou toda a sua história. Passou de escravo, prisioneiro, até chegar aonde que Deus tinha realmente chamado ele para fazer, que era governar. Você precisa mudar a chave da sua vida e muitas vezes parar de se vitimar e falar: ei, eu não sou aquilo que disseram sobre mim. Eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou. Eu sou filho amado, eu sou curado, eu sou perdoado, eu sou restaurado, eu sou próspero, eu vivo a vida com Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu amo as Escrituras, eu sou apaixonado pela presença, eu caminho em santidade, eu amo essa presença gloriosa. Você precisa caminhar pelas palavras que Deus libera sobre a sua vida, não por aquilo que falaram ou falam sobre você. A Bíblia precisa ser o seu direcionamento exato. A Bíblia precisa ser o seu direcionamento profético, todos os dias. Você não precisa mais caminhar por palavras que liberaram sobre a sua história. Ressignifica, fala: cara, falaram que eu não ia ser nada, mas a partir de hoje a Bíblia me fala que eu vou ser próspero, e aonde eu pôr as minhas mãos, eu vou prosperar. Aonde eu pôr as plantas dos meus pés, ali eu vou tomar por herança. Mas a grande verdade é que muitas vezes a palavra maldita que liberam sobre nós, ela tem muito mais peso do que a palavra de bênção que o Senhor tem sobre nós. Essa é uma verdade. O Senhor fala que você será próspero. Você fala: mas é muito difícil prosperar. Como é que eu vou prosperar se Deus é maluco? Mas agora alguém chega e fala: cara, você vai ser um miserável. Aí você já toma aquilo para você, já sai chorando, seu casamento vai acabar, você não vale nada, você já sai chorando, porque alguém liberou uma palavra maldita sobre você. Mas quando você traz a presença do Senhor para dentro da sua vida, você começa a romper com esse ciclo. E como romper esses ciclos? A primeira coisa é colocar diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados e pelo pecado de seus pais. Palavras malditas foram liberadas e você não pode mudar o que passou.
mas você pode mudar aonde você está a partir de hoje. Primeira coisa é você olhar para a sua vida, se prostrar diante do Senhor, reconhecendo os pecados dos seus pais, reconhecendo a sua posição e falando: Deus, eu me arrependo, porque os meus pais, meus avós, meus bisavós, meus antepassados pecaram, fizeram pactos, erraram, mas a partir de agora eu preciso ressignificar a minha história. Me perdoa, perdoa os meus filhos, perdoa a minha casa e me faz caminhar sobre a sua palavra. Ressignificar a sua vida e a sua história é mudar a sua rota e deixar que o Senhor governe sobre ela. Por mais que a sua história tenha sido marcada e manchada pelo passado dos seus antepassados, a partir de hoje ela não pode e não será mais a mesma. Obrigado pelo seu amém. Você está empolgado comigo. Por mais que a sua história tenha sido manchada pelos seus antepassados, tem pulado essa cadeira, igreja. A sua história, a partir de hoje, ela não pode mais ser a mesma. Obrigado, valeu. 10, glória a Deus. A decisão que você vai tomar a partir de hoje é uma decisão de romper com aquilo que foi vivido. É uma decisão de romper estruturas diabólicas que foram gerados dentro da sua casa, acabar com ciclos infundados que Satanás gerou e começar a viver aquilo que a vontade do Senhor quer sobre você. A sua decisão é uma decisão de rompimento com as trevas e de uma aliança com o Senhor. Êxodo 20, verso 6 nos diz: mas demonstro amor até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Quer dizer, a maldição ela pode te alcançar 3 a 4 gerações, mas a bênção do Senhor, ela te persegue até a 1000ª geração. A bênção do Senhor, ela persegue a sua geração, a sua família, a sua vida e a sua casa. Você precisa somente ter uma decisão dentro de você. E qual que é essa decisão? Obedecer os mandamentos a qual o Senhor tem sobre nós. Ai, pastor, mas aí é difícil. Aqueles que amam o Senhor têm as suas dores ressignificadas pelo amor e pelo propósito de Deus. Aqueles que amam o Senhor vivem conforme a palavra do Senhor que Ele tem sobre nós. Aqueles que amam o Senhor obedecem às suas leis diariamente. Não tornam elas um peso, não tornam elas uma obrigação, mas tornam ela um prazer. Medite na palavra dia e noite, e nela tenha prazer. É você se contentar com os ambientes a qual o Senhor te coloca e mostrar para Deus, falando: Senhor, eu estou aqui disposto a te obedecer, eu estou aqui disposto a mudar a minha história, eu estou aqui disposto a me render diante dos seus pés, eu estou aqui disposto a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem sobre mim. A disposição muitas vezes é mínima, porque viver com o Senhor exige renúncia, e viver muitas vezes aprisionado é muito mais fácil. O Senhor Ele vai te chamar para a liberdade porque Ele é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas viver muitas vezes aprisionado são momentos de dores que você tem todos os dias, mas que você faz as suas vontades. Você viver com o Senhor, obedecer os mandamentos, cumprir o propósito, vai te exigir renúncia, vai te exigir entrega, vai te exigir posicionamento de vida, vai te exigir arrependimento diário. E agora a sua escolha de viver é esse. O que você quer viver? Sendo escravo de pecados e maldições, ou viver o propósito sendo livre, obedecendo e cumprindo os mandamentos do Senhor? A escolha é sua. A escolha é sua, você determina o que você quer viver. Crises você vai ter, medos você vai ter, dores você vai continuar tendo, mas a grande realidade é que a palavra nos fala que o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Nós só precisamos entregar os nossos fardos ao Senhor. É a apresentação das suas dores que vão mostrar o que o Senhor vai fazer sobre a sua vida.
É a apresentação das suas dores que vão dar destino àquilo que você está vivendo. Eu olho para as Escrituras e eu vejo que até mesmo aqueles que caminhavam com Jesus sentiram dores de abandono, dores de mentira muitas vezes, um sentimento de enganação. Em Lucas 24, do 13 ao 27, vai dizer o seguinte, acompanhe comigo no telão. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. E então um deles, chamado Cleopas, respondeu, vou contextualizar: ai, 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 você só deve ser o único que não sabe, né? Eu imagino a indignação daqueles caras. Você deve ser a única pessoa que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. Do que aconteceu nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações, poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver. E, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando que as Escrituras diziam a respeito dele. Eu sinto nesses 2 homens, cara, uma indignação tão grande. E eu não sei você, mas a minha cabeça às vezes viaja, cara. E eu imagino eles numa indignação tão grande. Fosse no meu caso, você tá maluco, velho? Você não viu o que está acontecendo? Não, você é doido da cabeça? Só você que não sabe. Nós fomos abandonados por alguém. Ele nos prometeu nos salvar, ele prometeu salvar Israel, ele prometeu um monte de coisa pra gente e agora não cumpriu nada. É só mais um mentiroso. Não está escrito isso na Bíblia, estou contextualizando. Eu imagino a indignação daqueles homens. Mas o sentimento de abandono, de engano, de mentira que eles tinham dentro deles era muito grande. Mas em todos os momentos eles não estavam caminhando pelas Escrituras. A partir do momento que o Senhor ele vem, abre os olhos e fala: ei, vem aqui nas Escrituras que eu vou te mostrar que era necessário que tudo isso acontecesse. Que era necessário que isso acontecesse para que o propósito se cumprisse sobre eles. O que eu quero dizer com isso? As dores a qual você passou, os traumas a qual você passou, existe um propósito sobre a sua vida e sobre a sua história. Nada daquilo que você viveu pode ser considerado lixo para ser jogado fora. Mas tudo aquilo que o Senhor fez e permitiu com que você vivesse, servirá de testemunho para a edificação da igreja. Servirá de testemunho para a edificação do corpo. Servirá de testemunho para a edificação de alguém. Não despreze as suas dores. Não despreze, mas permita com que o Senhor te cure. Permita com que o Senhor mexa na sua ferida. Permita com que o Senhor toque na sua vida. E permitir com que o Senhor toque na sua vida, muitas vezes vai te gerar um pouquinho de incômodo. Porque Ele vai mexer aonde você não quer que mexa. Talvez enquanto eu estou falando, algumas histórias estão vindo sobre a sua mente e sobre a sua vida.
Talvez enquanto eu estou ministrando, algumas coisas estão sendo geradas nos seus pensamentos, pensamentos de abandono, pensamentos muitas vezes de escassez, pensamentos muitas vezes de você falar, cara, por que aconteceu isso tudo comigo? Mas a grande realidade é que nós precisamos expor detalhadamente e sermos honestos no que sentimos com o Senhor. Precisamos nos abrir à palavra de Deus para sermos confrontados e curados. Precisamos reinterpretar os fatos dolorosos que vivemos sobre a luz do amor de Deus Pai. Você precisa estar disposto a viver a isso, porque o Senhor Ele quer te curar, o Senhor Ele quer mexer em lugares nessa noite que você não queria mais mexer. Você falou, cara, para mim isso aqui já está tudo certo, eu não vou mexer nisso porque não faz mais sentido. E talvez você olhe para a sua vida e você fala, não preciso mexer nisso, pastor. Não preciso mexer nisso, Léo. Está tudo bem. Eu sei me virar com essas dores. Não sabe. Enquanto essas dores não forem curadas, enquanto você não apresentar as suas feridas ao Senhor, as suas mazelas ao Senhor, as suas dores ao Senhor, os seus traumas ao Senhor, você vai viver carregando um peso sobre a sua vida. Talvez você foi abusado na sua infância, talvez você foi abusada na sua infância, ou talvez você foi um abusador. Como é que fica? São traumas que são gerados dentro de nós, simplesmente porque alguém lá atrás decidiu fazer ou falar algo sobre a nossa vida. Outro ponto é, exponha a sua dor. Uma coisa que precisamos fazer é não ocultar nada de Jesus. Não tente ocultar nada de Jesus, porque Ele te enxerga em todas as áreas, Ele sabe de tudo que você vive, Ele sabe de quais são as suas dores que você precisa ser tocado, Ele sabe, mas Ele quer a tua sinceridade. Sabe aquela coisa de pai? Você vê o filho se lascando ali, fazendo alguma coisa, se te ajuda aí, filho? Não, pai, eu sei me virar sozinho. Não, pai, eu sei me virar sozinho. Daqui a pouco vai e cai. Eu falei, podia te ajudar. Você não pediu ajuda, você quebrou a cara. Mas você precisa permitir expor as suas dores para que o Senhor toque na sua vida. Alguns tentam afastar a lembrança da dor, esquecer ou empurrar para baixo do tapete o que foi vivido. A dor, ela não desaparece. Ela reaparece de formas destrutivas, na mente, na alma e até mesmo no corpo, se manifestando através de doenças. O mundo diz aí fora, o tempo cura. Quem já ouviu essa frase? O tempo cura tudo. Mas isso é uma grande mentira. O tempo não cura nada. O tempo por si só não cura. O que cura é o reconhecimento de que precisamos de arrependimento e ajuda para que essas áreas elas sejam restauradas. Não vai achando que o tempo cura tudo. Não vai curar, cara. Você precisa expor o seu coração ao Senhor para que Ele gere vida através de você. Você precisa expor aquilo que você está passando hoje ou que você já passou para que o Senhor gere uma cura completa sobre a sua vida. Não tem como o Senhor te dar um diagnóstico dos seus problemas através do chat GPT. Eu vou assinar o chat GPT Plus porque é o mais inteligente e eu vou dar um chat ali e ele vai me dar a solução. Não vai. O Senhor, Ele quer te curar por completo. O Senhor, Ele quer restaurar a sua vida. Ele não quer simplesmente maquiar as suas dores. Ele não quer simplesmente olhar para a sua história e falar, ei, vem aqui que eu tenho um pano quente para jogar sobre a sua ferida. Ele quer tratar. Se precisar, Ele quer abrir a sua ferida e falar, ei, deixa que eu te curo. Deixa que eu trago cura sobre a sua vida. Deixa que eu trago cura sobre a sua história. Salmo 142 vai dizer o seguinte. Pode pôr lá para mim, por favor? Clamo em alta voz ao Senhor. Suplico pela misericórdia do Senhor. Derramo diante dele as minhas queixas e lhe apresento as minhas angústias. Esse é um salmo onde Davi estava clamando por misericórdia de Deus Pai. Desesperado, ele mostrando ao Senhor tudo aquilo que ele tinha vivido. Ele falava, Senhor, eu clamo a Ti em alta voz e suplico pela misericórdia
do Senhor sobre mim. Fugir da dor não é fazer desaparecer, não faz desaparecer. É necessário lidar de uma vez por toda com o sofrimento reprimido que está dentro do seu coração. Precisamos expor detalhadamente e honestamente o que sentimos diante de Deus. Até quando você vai ficar escondendo essas dores? Até quando você vai permitir com que o Senhor ele não te cure? Até quando? Posso te dar um conselho? Que hoje seja o último dia. Que você possa se render diante do Senhor e falar: ei, Senhor Deus, eu estou aqui pronto para ser curado por Ti, Pai. Você não veio aqui simplesmente para buscar alguém. Você veio aqui porque o Senhor marcou esse encontro com você. Aquelas pessoas, quantas pessoas, pastor Alex? Sabe quantas pessoas foram para o encontro? 61 pessoas foram para o encontro. Receberam, estão voltando para cá totalmente transformadas, totalmente alinhadas com a vontade de Deus, dispostas a viver e a cumprir o evangelho como tem que ser vivido. Mas agora, como que elas vão receber a sua vida? Como que você vai receber a vida delas? Disposto a olhar, falando: você era isso, você não vai ser isso. Cara, você não vai converter. Eu te dou 15 dias, você já está usando droga de novo. Eu te dou 20 dias, você já vai estar xingando de novo, você já vai estar bebendo de novo. Você vai olhar para eles na mesa e vai falar: qual será a sua declaração sobre a vida deles? Qual será a sua declaração sobre a história deles? Porque eles vão querer, eles estão voltando de lá, eles vão querer impor as mãos sobre você, vão: Senhor, cura ele em nome de Jesus. Ele vai falar: você precisa ir para o encontro. Mas o que acontece lá? Não interessa o que acontece, vamos para o encontro comigo, que agora vai ser uma bênção na sua vida, na sua história. E o Senhor fala: não, eu não vou, não vai, eu vou pagar para você. Eles vão te impulsionar a viver um novo em Deus. Mas agora, quais serão as suas palavras para impulsionar a vida deles? Você vai continuar com os mesmos traumas, com os mesmos medos, com as mesmas dores, com os mesmos pecados? Ou você vai tomar uma decisão de falar: Senhor, eu vou te buscar até que o Senhor venha. Eu vou te buscar até que o Senhor me encontre. Eu vou te buscar até que a sua vontade se cumpra sobre mim. Qual que vai ser a sua decisão a partir de hoje? Viver com as suas feridas emocionais? Viver com as suas feridas espirituais? Ou é viver segundo aquilo que Cristo tem sobre a sua vida? Qual que é a sua decisão que você vai tomar hoje? Se coloca de pé.